Bom dia, alegria. Bom dia, bom dia. Mais um dia de encontro aqui de educação emocional. Colocando o título aqui pra gente. Bom dia, alegria. Como vocês estão chegando? Como estão hoje? Se puderem falar em uma palavra, como vocês chegam aqui? Fechar os olhos. Como eu me sinto nesse momento agora? Esse é um exercício muito bom que a gente faz para começar a aprender a ler o corpo. Habitar o momento presente, né? Sair um pouco dos pensamentos e entender o que eu estou sentindo agora. Esse profundo papo hoje, gente. Como sempre, né? Aqui nessa página os papos são profundos, mas tem brincadeira também, tem leveza, tem diversão. Vou baixar um pouquinho aqui a música. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando. Dando mais uns minutinhos para chegar mais gente. Hoje nós vamos falar sobre o plexo solar, o terceiro chakra, e quais emoções que reprimem ele. Se você sente que o tema da educação emocional é algo que realmente transforma a vida como eu, compartilha. Pega essa setinha e envia para 3 pessoas que você sente que pode contribuir, né, para elas estarem junto com você a essa hora se nutrindo dessa live. E ajudando também a compartilhar com mais pessoas. É um tema fundamental para a gente trabalhar o nosso crescimento enquanto ser humano, enquanto relações, que tem a ver com autorresponsabilidade do que a gente sente. E aí, gente, quem tá aqui, me fala, como vocês estão? Em uma palavra. Quero sentir aí como é que tá essa galera que tá formando essa live aqui. Como vocês estão? Como vocês chegam aqui para esse encontro de hoje? Eu chego mais lenta. A palavra seria lenta para mim. Eu tô lunando. Repararam até que eu tô com bastante vermelho? Quando eu tiver com muito vermelho, assim, com vários detalhes em vermelho, significa que eu estou na minha lunação, ou seja, né, estou menstruando. Então é um momento que a mulher tá super sensível, né? Super, super, super. Então é um momento muito inspirador também para falar, porque a gente tá muito conectada com o divino. A gente tá com o nosso campo muito mais aberto. Então é muito especial poder estar aqui nesse momento com vocês. Falando de algo que me nutre, né? Que eu amo. Então, gente, honrando o nosso tempo aqui, vou convidar quem chegou, quem tá aqui agora. Tão cedinho, né? 7 da matina. Convidar vocês a fecharem os olhos. Pra gente entrar nesse mesmo estado de presença, essa breve pausa, se puder largar o celular e só sentar numa posição confortável, manter a tua coluna ereta pra gente começar esse papo de um lugar bem presente. Esse papo ele vai ser profundo, então que a gente
Trabalhe esse estado de presença, diminuindo os pensamentos com breves meditações. Vão fechando os olhos, relaxando o teu couro cabeludo. Inspira profundamente pelo nariz, levando o teu ar lá para a barriga. Estufa a barriga para frente. Costelas e peito. E solta o ar pela boca. Tenta soltar um som, é o ideal para você liberar a energia, se alinhar. Vou fazer isso algumas vezes. Inspira lentamente. Enche teu corpo com o máximo de ar que conseguir. Faz uma breve pausa antes de soltar. E exala pela boca como um alívio. Mais uma vez. Chegamos aqui agora, diminuindo nossos anseios, o excesso de pensamentos, conectando com o nosso eu superior, conectando com essa roda que se forma aqui, com essas pessoas que se encontram nessa live comigo, agradecendo cada um que está aqui, formando essa energia coletiva, para que a gente abra nosso coração para receber as informações, beber da fonte da nossa sabedoria a partir da escuta do coração, para relembrar o nosso brilho pessoal, nosso poder pessoal. Começando a nossa quinta-feira em um estado mais elevado, mais aberto e compassivo, diminuindo o nosso atropelo, nossa aceleração. Se você chegou até aqui, esteja aqui até o final. Procure sustentar o chamado do seu coração. Início, meio e fim. A gente sempre está onde deveria estar. Nada é por acaso. Confia no fluxo do momento presente. Porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não há nenhum lugar para a gente chegar. Apenas o aqui e agora. Como eu estou agora? Como está a conexão com o meu corpo? Ouça os sons à sua volta. Observe. Gratidão por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. Esfrega a palma das mãos até gerar calor e coloca no teu plexo solar, acima do teu umbigo. Sente esse calor na região do teu estômago. Para que a gente abra esse chakra para o conhecimento dessas emoções. Hoje nós vamos mover esse centro, nosso brilho pessoal. Quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar para cá.
E agora sim, bem-vindos a essa live onde nós vamos falar de quais emoções bloqueiam o terceiro chakra. Ai, muito bom, gente. E é um chakra forte, né? Ele me lembra uma energia até leonina. Quem aqui já ouviu falar sobre chakras? Tem alguém que está ouvindo falar sobre chakras pela primeira vez? É importante saber isso. Vocês já estão familiarizados com essa nomenclatura, chakras? Nós temos os 7 principais chakras, que são nossos centros energéticos, e hoje a gente vai estar falando do terceiro, que fica uns 3 dedos acima do umbigo. Ele tem a cor amarela, olha ali, ó, bem aqui em cima do ombro. Aqui está representando o terceiro chakra. E tem a ver com o nosso brilho pessoal. Esse centro representa o eu equilibrado. Esse centro representa o ego equilibrado. Quem aqui se considera com um ego equilibrado? Eu sinto que é importante a gente cada vez mais não definir nada como absoluto, né? Então vai ter momentos que a gente vai estar desequilibrado. E tá tudo bem. Mas entender que existe muito desequilíbrio, né? Que a gente está numa caminhada de aprendizado enquanto ser humano. E que como nunca falamos e estudamos as nossas emoções, que são a nossa ponte do mundo espiritual com o físico, a gente se comunica muito com o universo e com as pessoas através das emoções, através do sentir. Só que a gente não tem nem a capacidade de identificar o que a gente sente. A gente tem a dificuldade de expressar para o outro o que a gente sente porque nós não conseguimos entender o que sentimos. E o ego, o eu equilibrado, esse chakra do plexo solar, ele fala muito do nosso brilho essencial, da nossa essência, da gente transmitir a nossa verdade para o mundo, da gente trazer o nosso poder pessoal. E também fala sobre a força de ação, porque é daqui que vem essa força para você entregar a sua verdade no mundo. Esse lugar de conseguir estar alinhado com esse combustível da vida, de fazer acontecer em direção aos seus sonhos. E aí tem a ver com o trabalho que a gente faz, né? Como que tá? Como que tá dentro de mim essa relação, né? Eu tenho essa força ela vem todos os dias, né? Eu trabalho com essa força de ação. Como que tá essa relação? Observa isso. Tem alguma dor nessa região, né? Quando a gente tem dor de estômago, quando a gente está com alguma questão, né, no meio da coluna. Então, qualquer coisa que esteja aqui nessa região do teu processo de digestão também tem a ver, né? Com o sistema aqui digestivo. A gente se sente ali um pouquinho mais pesado. Então, tem momentos que estão nos convidando a olhar para emoções mais difíceis de olhar, né? Então, o propósito dessa página aqui é justamente falar sobre educação emocional, para que a gente possa entender que todas as emoções são necessárias, inclusive as desagradáveis. Por exemplo, ontem eu estava numa sessão de breathwork da Escola do Fluxo, que eu participo online, e aí ontem o trabalho foi muito relacionado ao prazer, a movimentos pélvicos, e foi muito curioso, porque é muito forte, né, uma respiração ativa. Eu estava lá movendo e estava sentindo prazer e estava super bem com o meu corpo, e de repente veio um pensamento assim de: será que eu posso partilhar isso com o grupo? O que eles vão pensar? Na hora eu estava sentindo e alimentando vergonha e culpa por sentir prazer. E aí, quando eu identifico que eu sinto culpa, eu sinto peso? Porque eu não posso sentir culpa? Percebam, hoje eu tô falando da culpa porque a culpa é uma emoção que bloqueia o nosso plexo solar. A culpa
bloqueia o nosso brilho pessoal. Acontece que, vamos olhar para isso de uma forma ainda mais compassiva com essa emoção. Quem aqui sente, quando fala assim a palavra culpa, sente desconforto, sente culpado por sentir culpa? Quantas vezes eu me senti culpada por sentir culpa? Só que um pouco de culpa é saudável para que a gente identifique os nossos erros e aprenda com eles. Percebem como toda emoção é bem-vinda no nosso caminho? As mais desagradáveis têm um grande potencial de aprendizado, da gente trabalhar a nossa humildade para a gente conseguir ser mais humanos nas nossas relações. Então vem essa relação de culpa, e essa culpa acontece nesse chakra quando a gente está negando quem a gente é. Quando a gente está negando a nossa essência. Por exemplo, você está numa conversa difícil com alguém e você não está conseguindo expressar a sua verdade, porque você, no fundo, está com muito medo de como a pessoa vai receber a sua verdade, porque é uma verdade difícil, às vezes, de entregar. É uma verdade que pode gerar desconforto no outro, então esse outro pode desaprovar a minha verdade. Então, quantas vezes a gente não consegue expressar a nossa verdade, que tem a ver com a nossa essência, mas também tem a ver com os nossos sonhos. O quanto que a gente está conseguindo falar a nossa verdade para o outro. E aí, quando eu não falo, então eu dou um exemplo, estou numa conversa difícil com alguém, com um companheiro, eu não estou me sentindo bem, mas eu não estou conseguindo expressar para ele isso. Aí eu sinto culpa por não conseguir expressar. Tá fazendo sentido aí, gente? Então, quando eu não consigo assumir quem eu sou em qualquer momento, em qualquer conversa, assumir a minha essência, eu muitas vezes vou sentir esse lugar. E vai bloquear esse centro, que justamente tem a ver com o teu brilho pessoal, que tem a ver com a tua força para ocupar o teu lugar ali no mundo. Então essa é uma emoção, vou falar de 3 emoções que bloqueiam o plexo solar, né? E aqui a gente está falando dos 3 primeiros chakras, né? Há 2 semanas atrás eu falei do primeiro e do segundo. Para quem não viu, tá gravado, pode assistir no meu feed. São chakras básicos, os chakras que trabalham muito o mundo material, até chegar no coração, que é o portal do sentir. Então, até esse terceiro chakra, a gente está trabalhando muito essas questões de sobrevivência, de alimento, de instinto, sexo, sexualidade e trabalho, poder pessoal, porque o nosso servir está muito alinhado com isso também. E não quer dizer que a gente só vai trabalhar com o que a gente quer, gente. Senão a gente vai alimentar ainda uma culpa em desequilíbrio. Não tem a ver só com a gente trabalhar o que a gente quer. Porque vai ter momentos difíceis que a gente vai estar lá trabalhando pensando, poxa vida. Mas aí você precisa trazer sua força de ação. Porque você está indo em direção aos seus sonhos, então faça o que tem que ser feito. E aí você ativa essa força de ação. E o servir, ele não é aquele lugar assim, nossa, o servir tem a ver com a aprovação de muitas pessoas. O servir pode ser simplesmente você ser gentil com uma pessoa. O servir pode ter a ver com servir uma comida com amor. E aí a gente vai percebendo quantas nuances tem pra gente pegar leve com a gente mesmo. Então a relação da emoção culpa está muito vinculada com bloquear o plexo solar, o nosso brilho pessoal. E às vezes a gente vai sentir essa emoção. E aí não se sinta culpado por sentir culpa, tá? Combinado? Lembra disso. Quando vem essa emoção que você sente, poxa, eu não tô sentindo. Tá, eu olho pra ela e eu deixo ela ir. Eu libero ela. Bom dia, alegria para quem tá chegando. Estamos falando aí do plexo solar e as emoções que bloqueiam esse centro.
A primeira emoção que eu tô trazendo é a culpa. Isso tem a ver com a dificuldade da gente assumir quem a gente é, da gente assumir a nossa verdade, a nossa essência. E o quanto que a gente sente culpa, né? Quando a gente não consegue trazer isso. E aí uma outra emoção, que é mais um sentimento, uma emoção mais racionalizada, mas ela é muito bem-vinda pra gente falar aqui, que eu acho que muitas sentem, é o auto-julgamento. Essa mente que tá analisando traz muito isso, né? O auto-julgamento, onde a gente julga o que fazemos e o que não fazemos. E se eu tô julgando, eu tô indo para um lugar de separação de mim mesma. Só que atenção, não é para parar de julgar. Tudo que eu tô falando aqui não é num lugar da gente eliminar as coisas, é da gente aprender com elas para transformar. Quando vierem essas emoções desagradáveis, identificar isso para se desidentificar com isso. Para que você reconheça esse lugar desagradável e, eu estou vendo você, e pronto. Só o fato de você dizer ou pensar, eu estou vendo você, você já está transformando. É a mesma coisa quando alguém vem e te partilha alguma coisa difícil, você olha para a pessoa e acolhe, e escuta. E às vezes você não precisa dar uma resposta com solução. O simples fato de você falar, eu vejo você, já vai mudar alguma coisa dentro daquele ser. E é a mesma coisa com a gente mesmo. Quando a gente está vendo essas emoções desagradáveis, reconheça aquilo. Então nós somos seres que julgam, mas a gente está trabalhando para julgar menos, para ser mais compassivo, mais alimentar a nossa compaixão. E precisa começar primeiro pela gente. Se a gente começar fazendo o caminho inverso, vai dar treta, vai ter desequilíbrio. Então, no dia a dia, quando eu acordo, como que eu estou pensando? Quais são os primeiros pensamentos que vêm? Orai e vigiai os pensamentos, que é eles que alimentam muita coisa. Renata, lindeusa, que bom te ter aqui. Nick, Nune, salve, salve, galera que tá aí sustentando essa conversa. Falar de educação emocional é um papo profundo, mas ele também tem um quê de leveza. Depois a gente vai fazer uma prática corporal, uma meditação, mas a gente precisa entender que a cura da dor tá dentro da dor. Enquanto a gente não aprender sobre as emoções desagradáveis, a gente vai continuar resistindo e dando mais força a elas. Então, culpa bloqueia o nosso plexo solar, nosso brilho pessoal, nossa verdade e essência no mundo que todos nós precisamos viver na Terra. Auto-julgamento, julgar o tempo inteiro. Fiz isso, não fiz aquilo, fiz isso, não fiz aquilo. Como se você precisasse estar toda hora fazendo um checklist de você mesma, né? É um auto-julgamento que gera uma rigidez muitas vezes. Então, olhar para isso, né? Como que tá essa relação de, nossa, eu fiz tanta coisa hoje, nossa, eu não fiz quase nada hoje. Então eu tô apegado ao fazer muito, eu tô criando aversão ao fazer nada. Tudo é válido. Às vezes a gente vai fazer muito, às vezes a gente vai fazer pouco. Agora, como parar de criar apego ao agradável e aversão ao desagradável para que a gente consiga se neutralizar perante os desafios da vida? Para que a gente não mergulhe num processo emocional e entre em sofrimento. Gente, o auto-julgamento está totalmente ligado com o bloqueio do plexo solar, que é a sua verdade no mundo, que é esse brilho social, esse brilho pessoal. Como que tá essa relação? Você sente que tá conseguindo trazer a força de ação da sua verdade, da sua essência? A maioria não. Porque começou a subir aqui, né? Quantos de nós estamos aqui nos chakras base e aí para subir aqui envolve muita coisa. Claro que a gente tá, os 7 centros eles estão movendo energia. Mas a gente está falando de chakras básicos, pra gente estar aqui na matéria, ocupando essa terra, trabalhando. Como que tá o seu trabalho, essa força do seu trabalho? Você se sente contemplado no seu trabalho? Isso tem a ver também. Então, o quanto que eu mesma estou bloqueando esse centro que tem a ver com ir de encontro a um propósito,
a um servir, para que as coisas comecem a fluir, para que eu faça as transições e as mudanças necessárias para conseguir receber do universo enquanto eu dou, em equilíbrio. Mas para isso a gente precisa fazer o trabalhinho de casa. Precisamos sair das nossas vitimizações, precisamos estudar as nossas emoções. Habitar esse corpo que está te revelando um monte de coisa. Quando você sente um desconforto no corpo, o corpo está te convidando para olhar para isso. E aí você começa a criar uma musculatura de sabedoria, de leitura do próprio corpo, para entender o quanto que tem de aprendizado. Então vamos lá, recapitulando. Gente, anota aí, gente, porque isso é um aulão, é maravilhoso pra gente olhar e perceber, né? Cada chakra, as emoções que reprimem, que bloqueiam esse centro. Pra gente olhar quando a gente identificar, poxa, eu tô aqui julgando de novo, que hoje eu acordei mais tarde e não fiz a meditação que eu queria fazer. Poxa, hoje eu excedi meu limite lá, não consegui e tal, dizer não pra aquela pessoa. Esse auto-julgamento é tipo chicotada. E tá tudo bem a gente entender que a gente vai se julgar novamente. Não é pra desaparecer, gente. Atenção. A nossa tendência é criar extremos pra tudo. Dualidade, né? Bom e ruim. E a gente fica em extremo. Só que aqui, como que a gente encontra o caminho do meio? Que nem as réguas das emoções que eu já falei pra vocês. Encontrar o caminho do meio de cada emoção. Como eu falei no início. É saudável você sentir, às vezes, culpa. Para que você reconheça que errou e aprenda com esse erro. Então a gente precisa entender que estamos precisando dar passos mais humildes para aprender com o desafio das nossas relações ao nosso redor, para entender que não é sobre o outro culpado e eu vítima. Ou então, se existe um lugar abusivo com o outro, eu fecho essa porta, eu fecho esse ciclo. Mas eu preciso ter força, para isso. Eu preciso me cuidar, eu preciso me entender para conseguir dar os limites necessários, para conseguir ter força de ação, para levar a minha verdade e a minha essência para o mundo. Outra emoção, gente, que bloqueia o plexo solar é a raiva contida. Olha a raiva aí. Raiva contida bloqueia o plexo solar. Isso tem a ver com as velhas irritações que ainda guardamos. Aquelas coisas que te dão gatilho rápido, sabe? Que te provoca reação. Uma palavrinha ali que alguém fala, aquela palavra te irrita. Se alguém me disser que não sente isso, eu acho muito difícil, principalmente com a família, com quem você convive muito. Tem um vínculo emocional ali, muito forte. E a gente tá meio que amarrado ali naquele vínculo e a gente se irrita. E a gente não supera isso. Aquelas velhas irritações que ainda guardamos. Isso bloqueia diretamente o nosso poder pessoal. Esse centro que te move para o mundo, para ocupar teu lugar e fazer acontecer a tua força de ação. Tá fazendo sentido aí, gente? Então, quantas vezes a gente se irrita? A gente se irrita. Só que ao invés de a gente expressar para o outro como a gente se sentiu naquele momento e o que a gente necessita, a gente reage, a gente ataca de volta, a gente é violento com palavras, a gente reage com a mãe. Porra, mãe! Porra, pai! Ou namorado, lá vem você de novo. E a pessoa falou uma coisa, só que aquilo te gera gatilho. Porque tem algo ali que já tá enraizado, antigo, que vem lá da infância, que te provoca gatilhos. Todos nós temos gatilhos emocionais. Então essas velhas irritações bloqueiam esse centro. Enquanto a gente não olhar para dentro para resolver isso, não tem a ver com querer que o outro entenda isso. Quando a gente quer que o outro reconheça, essa necessidade do reconhecimento do outro, é quase como uma tortura para dizer, se sinta culpado pelo que você fez comigo, olhe para mim.
A gente tem uma profunda necessidade de ser reconhecido pelo outro. Só que para eu conseguir transmitir com sabedoria uma comunicação não violenta, eu preciso olhar para essas velhas irritações dentro de mim, não é fora, gente. A gente tá o tempo inteiro projetando para fora. Olha aqui, eu tô falando e a raiva tá vindo. Porque eu faço isso. Atenção, tudo que eu tô falando para vocês vem em primeiro lugar para mim. Eu não sou um ser humano que tá super bem resolvido com as minhas emoções. Vão ter momentos que eu vou sentir, que eu sinto. Irritabilidade por sentir ainda um gatilho. E aí me vê de novo nesse lugar. Só que eu estou aprendendo a dar risada com isso, porque cada vez o passo e o caminho me direciona para identificar isso, entendeu? Olha lá vocês de novo! Olha lá! Só que sem tortura. No lugar de acolher esse ser humano que está aprendendo a ser humano. Então, eu acredito que essas 3 emoções e as questões que eu trouxe aqui, todo mundo sente. Vocês concordam? Dá um ok, um joinha aí. Eu sinto todas elas. Mesmo já alinhada com o meu propósito de servir. Às vezes vem uma dificuldade de ocupar o meu espaço de fala. Às vezes vem. Então vocês concordam que sim, que a gente sente isso, que às vezes a gente bloqueia esse centro? E às vezes não. Mas que a gente comece a tomar consciência que sim, que tamo nesse barco aí. Tamo aprendiz emocional. Então como que a gente vai resolver? Como que a gente vai buscar equilibrar essas questões? A gente vai precisar olhar para dentro. Essas questões, essas velhas irritações. A gente vai precisar dar uma olhadinha assim bem para dentro, para assumir a responsabilidade. Gente, e quando eu falo assumir a responsabilidade, vai te tirar de uma zona de conforto. Assumir a responsabilidade é difícil. Assumir a responsabilidade para libertar a culpa. Assumir a responsabilidade para reconhecer o aprendizado necessário daquele desafio que surgiu. Assumir a responsabilidade para perceber que você está trazendo uma irritação que não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Para equilibrar esse centro, principalmente, olha isso, tem a ver com aceitar quem somos. Tô toda arrepiada, porque será que a gente aceita quem a gente é? Será que a gente já acessou esse amor próprio para aceitar quem a gente é? Para conectar com esse acolhimento? Aceita quem você é. A sua história é completamente necessária. Todos os desafios e as dores tornam o ser que você é aqui agora. E o ser que você é aqui agora é exatamente quem você precisa ser no seu caminho evolutivo. Aceita quem você é. E tudo isso que eu tô falando para equilibrar esse plexo vai auxiliar no sistema digestivo, que tá ligado muito nessa região corporal. Então esse sistema digestivo, como eu estou digerindo o alimento, como eu estou digerindo as minhas emoções, como eu estou digerindo os pensamentos que tenho. E dessa forma, buscando esse equilíbrio, a gente traz força e amor para o corpo. Eu aceito quem sou. Eu preciso buscar esse combustível para trazer força e amor. Então, não por acaso a gente está aqui junto nessa live. O fato da gente estar aqui, a gente já está trabalhando essa força e esse amor pelo corpo. Porque a gente está falando de emoções, de sentir
tem a ver com o corpo. A gente vai fazer uma prática corporal, força e amor. Então, quem já viu, né, quem vivenciou comigo os encontros, quem fez o desafio de yoga emocional, quem foi no Zoom, trabalhou muito isso, né? Acolher sensações desagradáveis, emoções desagradáveis e depois partilhar com o outro e perceber que não tá errado fazer isso. Isso transforma muita coisa, gente. E essa prática, ela é contínua. Ela não é num encontro que vai transformar a nossa vida. É uma prática contínua. Eu preciso estar o tempo inteiro trabalhando isso, o estudo das minhas emoções. Eu recebo o atendimento de escuta das minhas emoções, porque senão eu não dou conta, eu sou ser humana. Por isso que é importante a gente entender essa manutenção das emoções, assim como é importante a gente fazer a manutenção do nosso físico, um exercício físico, o alimento que a gente escolhe botar para dentro. O estudo do entendimento, né, o conhecimento também. O conhecimento é liberdade. E tem a ver também com esse estudo contínuo das nossas emoções. Então, para a gente trazer equilíbrio para esse centro do plexo solar, a gente precisa aceitar quem a gente é. E aí, olhar profundamente para dentro de você, como que tá essa relação no momento presente. E o que vier é o que é. Não é para você julgar e dizer, poxa, que merda. Se acolha. Seja gentil no seu processo. Gente, é uma montanha-russa infinita. Tamo aí, ó. Tamo vivendo na Terra. Mas que cada vez mais a gente tome conhecimento das nossas emoções para trazer leveza para aquelas que são mais difíceis de lidar, que são mais desagradáveis. E aí, gente, uma questão aqui que é importante é que o órgão que está ligado, né, com esse tema que eu estou trazendo aqui é o pâncreas. E ele secreta o hormônio da insulina, que é responsável por levar açúcar para as células. E olha que interessante isso, porque a nível físico é uma parte importante, né, de equilíbrio da nossa estrutura. E a nível emocional tem a ver com trazer doçura para a vida. Trazer doçura para a vida. E aí a gente traz essa leveza de perceber que ao mesmo tempo que é profundo, também é uma brincadeira, pra gente dar risada da gente mesmo. E eu tenho visto muito a necessidade de trazer isso aqui. Como eu falo de coisas profundas, né, emoções difíceis, como trazer também a brincadeira e o riso pra tudo isso, pra gente entender assim, sou ridícula mesmo, olha eu aqui sentindo culpa de novo. Sabe a sabedoria do palhaço, que se mostra idiota? Reconhecer esse lugar na gente para trazer leveza e soltar não sei quantos quilos das nossas costas. Guiriri, que bom te ter aqui, salve, salve. Então, como trazer essa leveza e dar risada disso ao mesmo tempo? Para que a gente não fique nessa sofrimento. Eu já fui muito assim, gente. Sou escorpião intenso, então, nossa senhora, entrava num processo, já falei isso algumas vezes para vocês. Eu era muito tímida, eu guardava muita coisa, engolia muita coisa, não conseguia falar. E aí eu ficava nos processos de sofrimento, apegada a coisas do passado, ficava revivendo aquilo dentro de mim, revivendo. E aquilo me gerava muito sofrimento e eu somatizava no corpo. E ainda somatizo, né? Às vezes a gente tem alguma questão que não foi resolvida, que você não conseguiu, que não atingiu o que você queria, e o corpo vai somatizar. E assim são as emoções. Quando a gente não dá vazão para elas, por exemplo, veio uma vontade de chorar e homens, principalmente. Homem não chora, é pesado isso, né? Perceber que quando você tem uma vontade de chorar, chore. Liberte essas lágrimas, porque você está purificando. E tá tudo bem chorar. Só que a gente vive numa sociedade que nos cobrou tanto, né, a produtividade, esse lugar de progresso dessa forma que é válida, é a nossa caminhada, mas que nos separou desse direito de sentir. E por isso que é tão pesado às vezes falar sobre emoções desagradáveis, gente, porque a gente não tem educação emocional.
Então, quando você sentir vontade de chorar, não engole o choro. Eu sei que é difícil. Por exemplo, você tá dentro de um ônibus. Aí, nossa, tá escutando uma música no fone de ouvido, aí vem uma melancolia. E você guarda aquilo porque você não quer que os outros vejam. Só que você é humano, cara! Você é humano! Chora! E aí a gente vê o outro chorando, a gente também não sabe o que fazer. Eu vejo isso até nos encontros, né? Eu tô sempre indo nos retiros, nos movimentos de autoconhecimento. Às vezes acontece da pessoa entrar num processo emocional tão forte que o facilitador, a facilitadora... Ai, meu Deus! Calma, vai passar. A gente tem dificuldade de lidar com o que é difícil. Avatar 2, chorei. Eu também chorei. Cara, muito lindo. Ai, que bom. Bom demais chorar com filme. Gente, pra quem não viu esse filme, pra mim é um dos filmes, assim, Avatar, é a minha vontade de viver em Pandora. Muito lindo, lindo demais. E nossa, esse filme fala de muitos valores. Muitos valores, família, cuidado, relação com a natureza. Nossa, hoje me dá aqui uma melancolia, um negócio que eu tô lembrando das imagens também, né? Um filme que traz imagens lindíssimas, então convido aí quem não viu ainda, assista. É maravilhoso. Então, gente, é isso, né? Falando um pouquinho, espero que tenha feito sentido, né? Tudo isso aí que eu falei pra vocês. E são coisas assim que quando a gente recebe a informação pela primeira vez, vem às vezes de uma forma muito forte, né? Então, vamos pro corpo um pouquinho, para dar uma digerida nisso, para dar uma decantada. E isso que eu acho que é muito importante a gente reconhecer, quando a gente está nesse processo de estudo do autoconhecimento, levar pro corpo, para dar vazão para tudo isso que a gente está acessando aqui e habitar todo o corpo, para que a gente consiga decantar. E assim a gente começa a habitar mais o corpo, mais e mais e mais e mais. Então, vou botar aqui uma música pra gente. Chorei também no Avatar, fiquei hipnotizada. Ai, é muito lindo, né, Nick? Cara, muito bom. E eu levei, tipo, um tempão pra ir no cinema, gente. Aí eu ficava com aquilo, meu Deus, eu preciso ver Avatar antes que saia do cartaz, porque, sério, foi um dos filmes que mais mexeu comigo, assim, quando eu vi no cinema. Ai, cara, não consegui me botar a senha aqui. Então, gente, eu vou convidar vocês agora pra gente fazer uma prática. Se você puder, deitar no chão, solta o celular, apoia ele em algum lugar. Pra gente fazer um exercício aqui relacionado com o plexo solar. Eu estou muito abençoada neste momento, eu estou num ashram de yoga, aqui em Vassouras, na Serra Carioca. Então eu tô fazendo aula de yoga todos os dias, é como uma troca, né? Eu tô aqui no espaço, então eu preparo o espaço para aula, preparo um chazinho no final e aí eu faço a prática. Então eu tô fazendo uma maratona de yoga, de exercício, de respiração, e aí conversando com a professora, que tem 64 anos, que já dá aula há 25 anos, ela me trouxe um exercício que trabalha o plexo solar. Então vamos trazer um exercício do yoga aqui, que é muito gostoso de fazer. Então eu vou precisar que vocês deitem no chão, tá? Eu vou colocar aqui uma musiquinha bem baixinha. Não é importante ouvir a música, é importante ouvir a minha voz. Mas é que a musiquinha sempre dá uma embalada, né? Eu uso muito a música nos meus trabalhos, tanto em grupo quanto individual. Bom dia, alegria! Marcos, bora fazer prática corporal agora. A gente falou de várias coisas aí. E aí vamos para esse lugar. De fazer uns exercícios para soltar esse plexo solar, né? Esse centro do nosso brilho pessoal. Então, gente, deitadinhos. Você vai deitar e dobrar os joelhos. Ai. Apoiar a cabeça no chão.
Deixa as suas palmas das mãos voltadas para cima, tá? E a gente vai fazer, primeiro olha para mim, depois a gente faz. O que a gente vai fazer? A gente vai inspirar subindo o quadril, inspirar pelo nariz em 5 segundos, fazer uma breve pausa e quando soltar, a gente vai soltar o ar pela boca soltando um som. E a gente vai primeiro trazer a parte de cima da coluna, vai desenrolando a coluna vértebra por vértebra, até apoiar toda a coluna. E a gente vai fazer isso soltando o ar pela boca. Então eu vou fazer agora sem explicar para vocês verem. Tá bom? Podem começar a fazer. Quanto mais você soltar som pela boca, melhor. Leva seu umbigo lá pra cima, toca o céu. Observe os pensamentos que vão surgindo. Agora eu quero convidar vocês a respirar só pela boca. A gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Sem pausa. Conta 3 segundos se ajudar. Continua fazendo, não para. E observa como que é fazer esse movimento para você. Você tá à vontade? Tá gerando desconforto? Leva a força lá em direção aos céus e desce para a terra, movendo teu plexo solar, teu brilho pessoal. Pode parar o movimento. Fecha os olhos. Coloca as mãos agora no teu plexo solar. Continua aí. Coloca as mãos no teu plexo solar. Sente a energia nesse centro, concentra a tua atenção nesse lugar, de olhos fechados. Respira fundo e reconhece tudo aquilo que foi dito, que você identifica em você. Peça perdão ao seu corpo,
E é esse centro, direciona o perdão para a região do plexo solar. Visualiza a cor amarela. Eu me perdoo por não conseguir expressar minha verdade. Eu me perdoo pelas irritações. Eu me perdoo por sentir culpa. Estou aprendendo a me curar. Estou aprendendo a ser gentil comigo. Leva o ar para a barriga, sente esse movimento da barriga subindo e descendo. E sinta que em cada respiração você dissolve os bloqueios desse centro. E repita em voz alta: estou aprendendo a me curar. Repita em voz alta: eu aceito quem sou. Eu aceito quem sou. Respira fundo. Eu aceito quem sou. Eu aceito quem sou. Estou caminhando para viver o meu poder pessoal. Abre espaço nesse centro. Sinta, visualize ou intua isso. Um sol raiando nesse centro, uma luz amarela, um calor que cresce e se espalha por todo o teu corpo. É o teu brilho pessoal que está aí dentro, com sede de vida. Essa força está dentro de ti. Passo a passo, estamos acessando. Deita de lado, se abraça, acolha esse momento. Se dê um carinho, se dê um abraço. Perceba esse corpo com memórias que podem ser transformadas para viver o agora. E no teu tempo, com a ajuda das tuas mãos, você vai subindo. A última coisa que sobe é a cabeça. Devagar, no teu tempo. Volta para cá, sentado, sentada. E quando se sentir pronta, pronto, pode abrir os olhos.
Pode voltar pra cá. Tá. A xícara style. E aí, lindeuses, como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Gente, o mosquitinho me picou aqui na testa. Eu tô num lugar que tem muito mosquito. Ah! Maravilhosa! Maravilha! Como que foi o exercício? Alguém quer partilhar? Temos 4 minutinhos antes da live fechar, porque o Instagram agora tá limitando o tempo. Ah, gratidão, Liliane, pela sua entrega. Gratidão pela sua presença nesse encontro logo de manhã. Que bom ter você aqui. Então, gente, sábado vamos ter um encontro via Zoom. Aí vamos aprofundar. Aí eu vou trazer exercícios power. Vou trazer exercício da criança. Forte pra caramba. Estou aprendendo a me curar, bateu forte aqui. Abraço. Colhei isso, né? Essa frase é: estou aprendendo a me curar, né? Muito linda. Chorar o que precisa chorar. Chora, libera, purifica. É pra isso esses encontros, né? Pra gente transformar nossa relação com os sentires. Gratidão, gente, pela presença. E sabadão, então, quem tá aqui, quem sente vontade de realmente estudar educação emocional, eu criei esse canal no Telegram, onde lá eu vou cada vez mais partilhar conteúdos, né? Às vezes eu vou lá e mando um áudio, um insight que eu não trago aqui, então é uma forma da gente estar mais próximo. E lá também que eu trago as informações para quem tá interessado, né? Eu vejo esse movimento acontecer. Se você tá na live e vai pro canal, você tá interessado. Então lá eu partilho, né? O encontro, quando que é, que horas que é, como funciona. Então sabadão eu vou fazer uma sessão de educação emocional aqui nesse espaço que eu tô. Olha só, gente. Vai ser ali. E aí, em simultâneo, eu vou fazer online para quem quiser estar junto. E aí a gente vai fazer yoga emocional, prática de 5 minutos, que libera muita coisa. E também a gente vai fazer outros exercícios para começar a habitar esse corpo, entender o que tem cada sensação dentro, né? Então fica o convite para quem não entrou no canal, entre no canal do Telegram. E aí sabadão a gente tá junto, para quem sentir, vai ser maravilhoso começar o sábado nessa energia maravilhosa pra gente tá soltando nossos pesos e ainda saindo, né, dando risada depois, ou chorando também, mas esse lugar de acolher o que sente e criar uma egrégora para isso, para entender que sozinho é muito difícil. Vamos junto na caminhada, né? Eu hoje estou aqui falando porque passei por um turbilhão de movimentos para colher tudo e mais alguma coisa. Primeira vez que eu lidei assim com emoções em prática corporal foi em 2015, bioenergética lá em Portugal. Então, gente, é isso. Ó, tá contando aqui 50 segundos. Espero ver vocês no sábado, de coração. Vai ser um prazer ter vocês, a presença de vocês, poder testemunhar o seu movimento, o seu corpo, junto com outras pessoas, poder partilhar, poder aprender a falar do seu sentir, poder ouvir, né? E gratidão por esse dia, desejo uma quinta-feira maravilhosa para todos. Ah, e vai ter uma live hoje às 1h da tarde que eu fui convidada para fazer com o Ed. Quem tiver 1h da tarde livre, vou estar falando sobre as emoções também, tá bom? Um super beijo, gratidão. Me sinto mais leve, eu precisava disso, mais amor. Arro, Ivan, que bom. Gratidão, Rê, pela presença também. Gratidão a todos.
Lindo dia. Um abraço, casa quentinho.